Muito boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa leitura do dia está em Gênesis capítulo 25 e 26 e Mateus capítulo 8, versos do 1 ao 17. E em Gênesis a gente entende a continuidade da promessa de Deus e uma prova da fé. Em Gênesis capítulo 25, a gente percebe que a promessa de Deus, ela continua mesmo após mudança de geração, quando Abraão vem a falecer, né? A morte de Abraão não interrompeu o plano divino, pois o que acontece? Deus, ele permanece fiel àquilo a qual ele prometeu. Então a gente aprende que a bênção não está presa a uma pessoa, né, tão somente, mas a fidelidade de Deus com a sua promessa, com os seus propósitos, né? E em Gênesis capítulo 26, a gente acompanha Isaac enfrentando ali tempos de fome, tempos de conflito, né? E ao obedecer à voz do Senhor, ele permanece na terra e experimenta uma provisão sobrenatural da parte de Deus. Ele começa a prosperar em tudo o que ele vai fazer, tudo que ele vai plantar, poços que vai abrir. E os poços reabertos, porque a passagem vai nos contar que os filisteus vão colocar areia, tampar os poços que já existiam, que Abraão havia aberto, né? E aí os poços reabertos por Isaac nos ensinam que Deus restaura fontes antigas e reafirma promessas em meio à oposição, em meio à dificuldade, em meio à fome, né? E aí em Mateus capítulo 8, a gente vai ver sobre autoridade, compaixão e restauração. A gente vê Jesus, ele manifestando a sua autoridade sobre doença, enfermidades e até sobre a própria natureza humana. Quando ele toca no leproso, Jesus, ele revela que a compaixão precede o milagre. Ele se compadeceu da situação daquele leproso. E ao curar à distância o servo do centurião, na passagem que vai ter aqui, o centurião de Cafarnaum, aprendemos que a fé reconhece a autoridade. E em todas as curas, vemos o reino se manifestando com poder restaurador. E isso a gente entende algo muito interessante, porque Jesus vai dizer que não tinha encontrado em Israel tamanha fé. Do centurião entender que Jesus, ele tinha uma autoridade tal que sobre as enfermidades, sobre as doenças, que ele poderia dizer uma palavra e ele tinha certeza de que seria curado, de que alcançaria a bênção, né? E Jesus vai dizer: não tinha encontrado tamanha fé em Israel. Em Gênesis, Deus, ele preserva e restaura poços. E em Mateus, Jesus restaura vidas. E Isaac, ele experimenta provisão em meio à fome, em meio à dificuldade. E Jesus manifesta cura aqui em meio à dor e sofrimento. A promessa, ela continua ativa, seja por provisão ou seja por restauração, restaurando poços, restaurando vida. Somos chamados a permanecer então obedientes, mesmo em tempos de dificuldades, em tempo de doença, em tempo de dor, em tempo de perseguição, em tempo de fome. Somos chamados a permanecer obedientes, mesmo nesses tempos que são opostos àquilo que gostaríamos de estar, ou gostaríamos de estar vivendo, ou que vamos viver lá na eternidade. E a confiar em Deus nesses momentos, que é Ele quem restaura aquilo que foi fechado ou perdido. Assim como Isaac cavou poços e Jesus liberou cura na época, a gente é convidado aqui a crer que o Senhor
continua agindo com poder e compaixão em nossa história, em nossas vidas, em nossa família, no nosso lar, na nossa casa. Onde há uma fé e obediência, Deus, ele libera a provisão. Deus, ele libera a cura. Onde há fé e obediência, Deus, ele libera uma restauração. Que Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço. Que seja um ano cheio das bênçãos de Deus em nossas vidas. Amém.